Olá, meus amigos, já estamos de volta aqui direto do Maloca Restaurante, que nos acolhe sempre no almoço, os nômades. Estamos sempre gravando nosso podcast com convidados especiais, convidados que se destacam no mundo jurídico, da arte, empresarial e também político. Desta feita a gente vai fazer uma mistura de quase tudo. Vamos falar de marketing. Como nós estamos vivenciando um momento eleitoral, entrar numa grande parte do marketing político, mas também político empresarial. Nós estamos recebendo um dos maiores especialistas, se não o maior, aqui de Manaus, no estado do Amazonas, que é o Gabriel Araújo, especialista em marketing, e está desenvolvendo suas aptidões já nesse contexto político, eleições municipais, das suas análises e principalmente desse mercado, que é um mercado essencial para que você, empresário, que você que quer ter o seu próprio negócio ou quer também entrar no mundo político, ter uma espécie de assessoria e direção. Gabriel, seja bem-vindo ao Nômades. Prazer estar aqui com você, meu amigo. Estamos às ordens, né? Tudo bem? Tudo bem. Olha só, o marketing é algo que vem se intensificando. Começou com uma intensificação nos Estados Unidos, empresarial, depois passou para o lado comercial, no sentido de se propagar todas as técnicas de venda. Obviamente que houve uma evolução e agora não deixa de ser um produto a questão política. O marketing político tem sido algo muito recorrente aqui no Brasil. E no Amazonas não é diferente. O marketing, na verdade, ele é relacionamento, né? Então, quando você estabelece um relacionamento, seja com o seu cliente, como empresa, ou com o seu eleitor enquanto político, você consegue conectar com o alvo, que é o cliente ou o eleitor, e aí você consegue, dessa forma, transmitir que sua mensagem, que vai ser usada através da publicidade, chegue de maneira mais eficaz. E você se relaciona com ele, conecta-se com ele, e aí você atinge o seu objetivo. Na era digital, como é que está o papel do marketing? Hoje a era digital ela é uma realidade, né? Todo mundo, nesse momento, inclusive, está acessando o celular, está conectado na rede, está fazendo alguma coisa que envolve as redes sociais. Então, uma pessoa, político ou um empresário que está fora do contexto digital, ele não vai conseguir sucesso. Tem que estar conectado. Sempre. E atualizado com as tendências. Agora é justamente isso. Como identificar tudo isso? Por exemplo, ligou o celular, como é que eu faço para identificar tudo isso? Não é apenas de uma observação, mas é preciso ter a arte, a técnica do profissional? Sim, é preciso ter profissionais capacitados para levar a empresa ou o político ao êxito, né? Inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer a todos, né, e a meu amigo, que eu tenho um livro lançado, Desvendando os Segredos das Redes Sociais, né? Que está na Amazon, inclusive, né? Só procurar lá, Gabriel Araújo, Desvendando os Segredos da Rede Social, que eu explico lá tudo o que acontece, algoritmo, técnicas, etc., sobre redes sociais. A gente ouve muito falar sobre a gerência do tráfego. Também você aborda nisso? Fala um pouco sobre tráfego pago, sobre a importância de fazê-lo, né? Hoje em dia a gente sabe que sem o tráfego você fica ali cru na rede social, né? Você não tem o alcance que você gostaria, até porque o algoritmo e a própria rede é um negócio. Se você está lá de graça, ele não quer que seu conteúdo chegue para todo mundo. Então precisa que você pague para o negócio funcionar, né? Gabriel, agora vamos fazer o seguinte. O produto anunciado aumenta ou dirige-se à necessidade do consumidor e no caso de um político, de um candidato, tem muitos prós e contras. A gente está assistindo aí alguns erros, inclusive, praticados por pessoas que estão no segundo turno, inclusive. Como é que você observa isso? Político já é um produto ruim de vender, já começa por aí. Quando você fala político, quer ver um exemplo? Tá, você tem muitos amigos, beleza, show. Aí você diz para os seus amigos, sou candidato, pronto. Já não presta. Não, já começa, nos amigos já muda. Porque o público não gosta. Mas por quê? Por uma série de fatores que ocorreram ao longo dos anos que afastaram o público da política. O público meio que está saturado da política, não confia na política. Esse é um momento. Desconfiança, descrédito, né? E aí você tem um trabalho maior para levar ao público, ao eleitor, que a política tem, como ser feita de maneira boa, etc., né? Então você tem problema. Se você não procurar
as melhores estratégias, não entender o processo, não conhecer o eleitor, não conhecer o público que você quer atingir, não saber conversar com esse público, não desenvolver estratégias digitais, estratégias offline para conectar com esse público, você não terá sucesso. E na política, e vamos lá, falando de majoritário agora, um segundo turno, por exemplo, um erro acaba a eleição. É fatal. Não tem tempo. O número é cada vez maior dessas questões de acesso. As pessoas têm um conhecimento do candidato via digital. Às vezes não tem nem acesso físico. Isso é um fenômeno que nós estamos vivendo? Tem pessoas que votaram em gente que nunca viram, né? Antigamente a política era feita de apertar a mão e fazer comício, corpo a corpo, né? Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes, essa escola de política que nós tivemos no Amazonas, fizeram essa política, né? Mas hoje em dia a população é muito grande, a geografia não favorece, o Amazonas, o tempo. Então, se for uma eleição municipal já é grande, se for estadual, meu Deus, não tem como ele visitar todos os municípios. Então ele precisa chegar de alguma maneira lá. Ele chega através da rede social. Se explica isso, eu queria que você falasse a respeito do Amon Mandel. O Amon, ele atingiu o teto no primeiro turno, está participando do segundo turno, teve uma votação expressiva para deputado federal, é um recorde aqui regional e no país, se não me falha a memória, proporcionalmente é um dos primeiros, né? Atrás do Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais. Esse fenômeno está relacionado direto ao digital? Completamente. O Amon, ele é uma figura atuante na rede social. O Amon trouxe para a população aquela sensação. Na verdade, ele é um voto de protesto, né? Ele é aquele eleitor que não está satisfeito com o sistema, com nada, e vê nele uma esperança de alguma coisa nova. É um cavaleiro branco, né? Então, assim, surge, como o bolsonarismo surgiu, né, na sua primeira eleição, como o Wilson Lima surgiu na sua primeira eleição. Então, alguns momentos surgem essas necessidades, né? Nós temos os momentos de onda, né? É o boom e estagnação. Então as pessoas geralmente dão uma postada em algo novo, depois se funciona, continua, se não funciona, volta para os caciques, volta para o que já conhece. Sempre tem essa eleição. Algo novo, algo conhecido. Algo novo, aí algo já conhecido. E aí gera um equilíbrio. Ele é um desses. O seu voto é totalmente digital. O Amon não visitou todo mundo. Tem gente que vota no Amon que nunca viu o Amon. Só na rede social. Dos vídeos que ele faz, do conteúdo que ele leva, e gostou e se identificou com o Amon. Público segmentado ainda? Na verdade, não. O Amon é um público que é todo mundo. É incrível como ele não tem um público... Não. O Amon é todo mundo. O Amon é todo mundo. Do mais idoso ao mais jovem, da mulher ao homem. O Amon não tem uma bandeira estabelecida no público dele. Você consegue perceber que ele é heterogêneo. Seu futuro? Não podemos dizer que é o futuro, ou não, porque exige uma série de informações que nós não temos agora. Por exemplo, o Capitão cresceu e ele tem um público específico. O Amon é heterogêneo. Então, e não chegou ao segundo turno. Então, não tem como dizer que é o futuro. Apenas que esse candidato consegue conversar com mais pessoas. Entendi. Agora, ele soube utilizar, então, a rede, soube utilizar a ferramenta, sempre acompanhado de um especialista, né? A gente imagina que sim, né? Embora tem coisas que eu acho que tem sido dele mesmo. Detecta isso. Tem coisas que eu acho que não foi nem marqueteiro, ninguém que disse. Foi ele mesmo, na própria personalidade dele. Exato. Você falou agora um termo que eu considero ele muito importante, a gente, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui. Esse é o Gabriel Araújo, especialista em marketing empresarial, político, e nós trouxemos ele aqui, está com um livro, eu vou até acessar na Amazon esse livro, Desvendando as Redes Sociais. Desvendando os segredos das redes sociais. Você está desvendando os segredos. Maravilha, está na Amazon, é só procurar lá, Gabriel Araújo. Gabriel Araújo. Muito bem. Agora vamos voltar aqui para a nossa região amazônica. Ele falou sobre essa questão do estado ser grande, próximas eleições, depois de domingo, será estadual, para governador, vice-governador, deputado estadual, federal, senador, presidente e vice-presidente. Uma eleição desse tamanho, a pessoa que queira utilizar a ferramenta digital já deve estar trabalhando ou deixa para os próximos dias? Para quem vai se candidatar nas eleições estaduais? 2026. Já tinha que estar pronto. Antigamente, a eleição começava depois do carnaval.
Hoje em dia, na última eleição, um ano antes os deputados já estavam mobilizados. Agora, imagino que vai começar após essa. Segunda-feira que vem já está. Começa. Não tem mais como esperar. Por que, Gabriel Araújo? Por conta da rejeição do público à política. Está cada vez mais difícil convencer o eleitor a votar e a votar em você. E por isso o voto está cada vez mais custoso, porque envolve uma série de investimentos de mídia, de estrutura para se chegar na pessoa para conseguir convencer a votar. Então está bem complicado. A legislação mudou, diminuiu o número de candidatos. Aqui em Manaus já chegamos a ter mais de 1.400 candidatos. Essa eleição foram 860, se não me falha a memória. Isso, ela teve uma espécie de vantagem para quem já estava no parlamento ou não? Porque nós tivemos 30% da renovação da Câmara Municipal de Manaus, dos 41 vereadores, 30% foram novos vereadores. Isso aí é um fenômeno que se associa a essa mudança? Isso aí é por conta daquele percentual, né? Quando você faz a votação, né? Você faz ali, você atinge o coeficiente partidário, aí depois você vem pela média. Nessa nova regra, a média subiu com um percentual alto, de maneira que alguns partidos, como o DC, como o Partido da Renovação Democrática, o PRD, fizeram mais do que a vaga que colocaram na Câmara, mas tinham condição de ter feito mais. Mas não foram, por quê? Por causa dessa nova regra. Então, eu imagino que ela dificultou que tivesse renovação, tá bom? Teria tido mais se essa regra não tivesse em vigor, porque eles teriam feito, o PRD teria feito 3, entendeu? O DC teria feito, se não me engano, 2. Então, é isso. Nós vemos que havia um comentário, havia uma expectativa de que seria 50% ou até mais, né? E não houve isso, mas se deve a essa questão da legislação. Mas o mais votado, eu quero falar de 2 personagens, o mais votado foi o Sargento Salazar, que praticamente utilizou a ferramenta da rede social para falar do trabalho que ele desenvolve na cidade de Manaus. Então isso significa que o eleitor, o tema segurança continua sendo o grande nicho das eleições? Nessa campanha, segurança e saúde foram bandeiras muito fortes, né? O Salazar, ele é um candidato, agora vereador, de rede social. Ele seguiu os mesmos passos do capitão Alberto Neto. Então, se você observar, ele tinha uma rede social muito forte, falava muito da segurança, contava os casos. Ele é uma figura icônica, né? Ele é uma figura que já assim, característica, né? Ele tem a sua persona definida e as pessoas se identificaram com ele, aquele cara mais brutão, mais porrada na bagandagem, né? Bandido na cadeia, porrada no bandido, essa coisa que a população gosta de escutar. E aí ele conectou com muitas pessoas, né? Também imagino, a gente precisa ver mais pra frente como é que vai ser esse progresso dele, né? Nós tivemos aí o Carpê, que não teve um progresso muito grande de uma eleição para outra, né? Vamos ver o sargento, né? O capitão conseguiu se reeleger, né? Agora, manteve, se cresceu. Vamos ver se ele consegue dar um up ou se ele vai cair. O outro lado agora, a bancada feminina diminuiu. A Glória Carratti não conseguiu se reeleger. Porém, a Thaisa Lippe, do PRD, da qual eu tive a oportunidade de entrevistá-la ontem, no Boa Noite Amazônia, na Onda Digital, né? Ela teve uma expressiva votação nessa reeleição, vai para o 2º mandato e tem uma grande representatividade dentro da área social, na questão, inclusive, da pauta feminina, mas também pautas que são consideradas pautas de família, né? Essa pauta ainda está em alta, pelo que se observou. Manaus é uma cidade conservadora, na opinião do especialista do marketing político? Manaus é uma cidade conservadora, tanto que se eu não me engano, é a 3ª ou é a 5ª capital mais bolsonarista do país. Então isso demonstra que ela é uma cidade conservadora, né? Acho que a ascensão também da vereadora Thaisa Lippe se dá ao fato de ela ter tido um mandato com muitas leis em vigor, ter tido um mandato de defesa de causas que ninguém abraça, como autismo, os deficientes físicos e etc., né? Direito da mulher e idosos. Então,
Isso meio que trouxe para ela mais famílias, né? O mandato dela mesmo em si trouxe a ela mais crescimento, né? Então, o mandato determinou esse crescimento dela. Foi um mandato bom e produtivo, e aí ela teve êxito. Como repórter político, eu tenho feito cobertura política da Câmara Municipal de Manaus e eu tenho ficado surpreendido com o discurso da deputada, da vereadora Thaisa Lippe. Ela é um fenômeno também, se nós considerarmos a votação que teve e sua atuação parlamentar? A atuação parlamentar foi ótima, uma das melhores atuações na última legislatura, que se encerra agora em dezembro. A votação mostra isso, embora não tenha se pronunciado muitas vezes, né, falado muito, ela se concentrou, imagino, né, no primeiro turno, no primeiro mandato, mais em produzir do que em falar. Agora, se começar a falar o tanto que produz, imagino que vai se destacar mais ainda nesse próximo. Olha, no próximo ano a gente vai se debruçar agora e mirar os holofotes para a Assembleia Legislativa. Você tem acompanhado a Assembleia Legislativa, tanto dos bastidores quanto também na questão pública dos parlamentares. São 24 parlamentares, nós também acompanhamos. Quem que você destacaria como parlamentar que pudesse hoje ter uma condição de ser considerado exemplar na visão do especialista de marketing? Em que aspecto? No aspecto de convencimento para se manter e ter um próximo mandato, por exemplo. Você acha que vai voltar, que vai continuar lá? Aí depende do que eles vão concorrer, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Próximos candidatos. Se vão para federal, se vão para o Senado, se vão para estadual. Vou falar de alguns aqui, vamos lembrar. O deputado Roberto Cidade consegue se manter tranquilamente como deputado estadual se quiser. Se tiver planos de federal, imagino que também tem uma grande possibilidade. Não sei se para o Senado ele viria ou se vai para o governo, a gente não sabe, né? Mas é um parlamentar que tem estrutura do interior, então isso é importante. Tem uma boa votação em Manaus, mais uma boa estrutura no interior, ele tem grandes possibilidades. A Luciana Campelo deve se manter na mesma, ela manteve o público, ela cresceu, ela se mantém na mesma. Não consigo enxergar no momento passos mais largos, mas como estadual se mantém. O deputado João Luiz também tem o seu público definido, ele também deve se manter tranquilamente lá. O deputado Felipe Souza deve ter um crescimento maior na próxima eleição, mostrou isso na última, né? É um dos maiores articulistas, eu ouço nos bastidores, um dos maiores articulistas políticos no sentido de fazer esse trabalho, não só de bastidores, mas também lá no parlamento. Isso é comprovado, né? Atualmente, é como se fosse o maior articulador parlamentar no estado do Amazonas, líder do governo. O que a gente identifica é que, para quem saiu de uma votação de 17, 18 mil votos para 50 mil no segundo mandato, mostra que realmente deve ser observado. Já vamos pensar, por exemplo, que outros parlamentares que saltaram já começaram a dissolver, né? Você pode imaginar aí, por exemplo, o Joana Dark, que teve uma votação expressiva na última eleição, né? Já não conseguiu ter esse êxito na votação do seu marido a vereador. Então imagina, vamos comparar aqui, né? Nós tivemos aqui Felipe Souza com 50 mil votos, fez 16 mil em Thaisa Lippe, enquanto o Joana Dark com 80 mil votos só fez 9 com o Aldenor. Então significa que já começou a regredir. A transferência é difícil, né? E a transferência é difícil, então isso mostra que deve estar em queda, não deve atingir os mesmos 80 mil votos na próxima eleição. O que eu acho curioso é que o Gabriel Araújo, ele coloca o seguinte: nós estamos aqui, hoje, estamos aqui no Maloca Restaurante, nesta quarta-feira, dia 23. Obrigado, quero agradecer por você estar aqui conosco. Antevéspera do feriado de Manaus, que é aniversário da cidade de Manaus. Mas o segundo turno acontece domingo, dia 27. E o Gabriel disse, não, dia 28 já começa a campanha com vistas a 2026. Não tem como você fugir disso. O resultado vai refletir em 2026. Essa é a visão do especialista. Agora, eu achei curioso, eu vou pedir até para a doutora Giovana Nascimento, que é a nossa jurídica, já baixar o livro Os Segredos... Desvendando os Segredos das Redes Sociais. Está na Amazon, que é uma autoria do Gabriel
Araújo, que é especialista em marketing político empresarial da cidade de Manaus. Eu já considero um grande amigo, a gente sempre se encontra nos bastidores políticos e isso é muito bacana. E o Gabriel tem essa visão, é uma visão privilegiada, estudou, se especializou e pode muito contribuir para a cidade de Manaus e principalmente para o estado do Amazonas, eu creio. Permita eu falar isso, Gabriel. Aqui o livro aí, se quiser mostrar. O livro é esse aqui que está na tela, mas a gente coloca aí na edição o livro do Gabriel. Eu vou inclusive baixar que eu quero ler, que eu quero também continuar essa conversa extra podcast Nômades. A gente vai para um breve intervalo aqui no Nômades. Eu estou direto do Maloca Restaurante, aqui no Bosque Clube. O Bosque é um clube tradicional da cidade de Manaus, tem centenário, inclusive, você que quer conhecer, daqui a pouco será servido um tambaqui escolhido a dedo com banana pacovan verde e farinha do Arini para o nosso convidado, Nômades com Jackson especial. E voltamos já já. Muito bem, amigos, como vocês podem observar, já foi servido aqui um tambaqui assado na brasa com banana pacovan verde, que foram todas elas apanhadas no Bananal, aqui próximo de Manaus, farinha do Arini com farofa de banana, baião de 2. Tá bom pra ti, Gabriel? Melhor que isso, só 2 isso. Você aprecia também a culinária? Com certeza. Já conhecia a Maloca? Conhecendo hoje, pretendo voltar mais vezes. Muito obrigado. Pessoal, então é isso. Maloca Restaurante é no Bosque Clube. O Gabriel Araújo, especialista em marketing político empresarial aqui da cidade de Manaus. Uma pessoa extremamente competente, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e, claro, contribuindo sempre para a melhoria no cenário político, no cenário empresarial, da melhor apresentação. Está com o livro na Amazon, Desvendando os Segredos das Redes Sociais. Vai lá na Amazon e confira o trabalho, é claro. E para quem quiser conhecer mais um pouco o Gabriel, nas redes sociais, o endereço... H2 Gabriel, Instagram. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui no Nômades com Jackson Oficial. Agora vamos degustar esse bom peixe, né? E até a próxima, que eu tenho certeza que vem outros encontros como esse, para que a gente possa desvendar toda a questão do marketing, né? Mergulhar nessa, digamos, nessa área que é muito importante para qualquer profissional, para qualquer projeto que você tenha, seja ele projeto pessoal, político, empresarial, é importante e nós estamos aqui para justamente proporcionar a vocês esse caminho, essa ramificação para o seu sucesso. Obrigado. É um prazer, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. E tamo junto, meu amigo. Forte abraço. Nômades fica por aqui. Obrigado ao César Silva Filmes. O M é mudo, né? Lá, César Silva Filmes, lá no Instagram, que está conosco aqui no Nômades com Jackson Oficial. Lembre-se, a capacidade pouco importa, sem oportunidade. Napoleão Bonaparte. Até a próxima.